A alfabetização de crianças na idade certa é um desafio histórico no Brasil. Estamos agora diante de um novo e complexo cenário: o retorno às aulas presenciais e a recomposição das aprendizagens de milhões de crianças impactadas pela pandemia e, consequentemente, pelo período de aulas remotas. Entre os anos de 2019 e 2022, 11 estados brasileiros firmaram uma importante parceria para juntos enfrentarem o desafio de alfabetizar todas as crianças até os 7 anos de idade. E a PARC, Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração, atua em parceria com cada um deles na implementação de seus respectivos programas de alfabetização em regime de colaboração com os municípios. Conectados por um objetivo comum: a alfabetização de todas as crianças na idade certa, a Aliança PARC, constituída pela Associação Bem Comum, Fundação Lehman e Instituto Natura, com apoio de 2 importantes parceiros, a B3 Social e a Fundação Vale, e os estados de Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe apresentam o seminário Conectados pela Alfabetização, um espaço de discussões e reflexões sobre estratégias para a sustentabilidade de políticas públicas educacionais. Políticas que buscam a garantia da alfabetização de todas as crianças na idade certa, em um contexto pós-eleitoral marcado por grandes mudanças e desafios. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conectados pela Alfabetização, a sustentabilidade de políticas públicas para garantir a alfabetização na idade certa. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo dia do Conectados pela Alfabetização. É um prazer compartilhar mais esse dia com vocês. Assim como ontem, eu vou fazer a minha audiodescrição antes de começarmos. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo castanho e crespo, que está preso em um rabo de cavalo, com trança. Estou usando um sapato bege, calças brancas, uma blusa azul marinho com um casaco preto. Ao fundo, temos uma estante cheia de livros e 2 quadros acima dela. Um quadro com fundo amarelo, com o mapa do Brasil em branco e os estados PARC pintados de rosa, e o nome do seminário também em rosa. Do outro lado, um quadro branco com as logos dos programas estaduais dos 11 estados parceiros da PARC. Na tarde de hoje, seguiremos com momentos importantes de aprendizado. Começaremos com 2 salas simultâneas que todos escolheram ao acessar a plataforma. Na sala 1, discutiremos os desafios e possibilidades para a construção da equidade de raça e gênero nas escolas. E na sala 2, o tema será a sustentabilidade de políticas educacionais no município em um ano de eleições estaduais. Após as salas, faremos aquele intervalinho de 10 minutos e depois iremos para o palco principal para a palestra Políticas Municipais para a Recomposição da Aprendizagem, Estratégias e Suporte às Escolas. E para encerrar o nosso evento, teremos um momento muito especial com Veveu Arruda, diretor executivo da Associação Bem Comum, e Braulio Bessa, poeta e cordelista cearense. Toda a programação, temas das salas e palestrantes podem ser vistos clicando no ícone de calendário bem aqui do lado esquerdo da sua tela. Do lado direito da tela temos o chat. Sinta-se à vontade para enviar mensagens e interagir com os outros participantes. Temos também a opção de envio de perguntas. É só clicar em Perguntas do lado direito do chat e enviar as suas dúvidas. Selecionaremos algumas para levar ao final de cada uma das salas e também da palestra. Você também pode visitar a nossa cabine de fotos e se divertir com as molduras e figurinhas. E não se preocupe em perder o assunto da outra sala. Ao final do seminário, todas as gravações ficam disponíveis no canal da Associação Bem Comum no YouTube. E na próxima semana, o certificado da sua participação será enviado para o e-mail usado na sua inscrição. Vocês já viram que o nosso dia está imperdível, né? Então, aproveitem. Agora, então, eu passo a palavra para a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, que fará a mediação aqui na Sala 1 com o tema Desafios e Possibilidades para a Construção da Equidade de Raça e Gênero nas Escolas.
Participam da mesa Marcélia Quintiliano Pereira, professora do Ensino Fundamental 1 do município do Rio de Janeiro, e mestre em Ensino e Educação Básica, PPGB-CAP da UERJ. Irlene Renata, secretária municipal da Educação de Vila Bela da Santíssima Trindade, estado do Mato Grosso. Boa tarde, secretária Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu sou a professora Raquel Teixeira, secretária estadual de Educação. Sou uma mulher velha, estou na faixa aí 200, branca, pele branca, cabelos castanhos, tamanho médio. Estou usando um suéter de lã branco, porque aqui em Porto Alegre está bem frio, nós estamos saindo de um ciclone muito violento que trouxe frio e chuva aqui. Estou usando brincos de pérola. Atrás de mim tem uma parede branca e um pedacinho só de um quadro. É um quadro lindo de paisagem, mas que a gente não consegue ver ele todo. Estou muito feliz de participar desse seminário e desse primeiro evento do Rio Grande do Sul como parceiro aí da PARC, né? O Conectados pela Alfabetização faz essa conexão linda com esses 11 estados. Eu estou orgulhosa de ter hoje o Rio Grande do Sul como parceiro. O Veveu estava aqui até agora há pouco, ele foi para o aeroporto, foi embora, vai estar conosco à tarde, mas nós estamos num movimento grande enfim, da instalação do programa aqui, e fico muito feliz de participar dessa mesa que especificamente, né, a sala temática 1 aí, que fala dos desafios e possibilidades para a construção da equidade de raça e gênero nas escolas, porque o Rio Grande do Sul acabou de lançar, o ano passado, nós lançamos e estamos trabalhando um programa bastante robusto de educação antirracista, não apenas na sala de aula, nas aulas de ERE, mas que começa com a cúpula da secretaria, passando por todos os diretores, todos os coordenadores, todos os trabalhadores, né, da Secretaria da Educação, com propósito de vida, letramento racial, conceitos de branquitude e tudo mais. Então, a gente está trabalhando muito nessa questão antirracista aqui, porque a gente sabe que o Brasil é perpassado pelo racismo estrutural em todas as suas instituições. Isso tem impedido o Brasil de crescer na sua plenitude. Um país que tem 500 anos e que 388 foi um país que teve escravidão, é claro que sofre as consequências disso, não é? Um país também machista, patriarcal, em que a questão de gênero também é profundamente afetada. Felizmente, nós estamos conscientes dessas dificuldades que temos para que todos participem de forma equitativa e plena na construção da sociedade, e é claro que a educação é a base da desconstrução dessa desigualdade. Antes da pandemia, já havia muito grande essa marca racial, não é? Se a gente pegar os próprios dados da ANA de 2016, a gente tem nos recortes, você tem lá nos anos iniciais, 64% dos estudantes têm nível adequado, só que quando a gente faz o recorte, 58 são brancos, 46 são negros. Nos anos finais, a mesma coisa. De um total de 43% de nível adequado, a gente faz o recorte, 48% são brancos, 26% apenas são negros, pretos, na verdade inclui negro e pardo aqui. E no ensino médio também a mesma coisa, 47% de brancos, 27% de pretos. Isso se agravou profundamente com a pandemia. Só para dar o último exemplo, eu já passo a palavra para as nossas palestrantes da tarde, com muito orgulho, por sinal, pela experiência da Marcélia, pela experiência da Irlene, estou doida para ouvir as duas, mas só para dar um dado atual, durante a pandemia, a gente teve dentro da rede estadual de educação do Rio Grande do Sul
níveis de desigualdade que vão de 19% a 78% de engajamento. Engajamento não é socioemocional nem motivacional, não. É acesso mesmo a equipamento tecnológico, internet. 19% caracterizado por meninos negros, 78% por meninas brancas em escolas estaduais, mas em bairros de nível socioeconômico melhores. Portanto, em todos os lados, a gente sente essa profunda marca do racismo estrutural, do machismo estrutural, e a educação é a saída, e a educação é a saída a partir da alfabetização. É na base que se constroem os princípios, os valores e as atitudes para a construção de uma sociedade mais plena. Portanto, eu fico muito feliz, eu acho que é a Marcélia que faz primeiro, mas eu não sei se eu tenho que voltar para a mestre de cerimônias ou se eu já falo para a palestrante. Fica aqui, então, em aberto, talvez, lá para a nossa apresentadora, ou então, Marcélia. Estou vendo que a Marcélia já está aí a postos, estamos doidos para te ouvir, da experiência do Rio de Janeiro, a sua qualificação te abre portas, a sua experiência também. Somos todos ouvidos, Marcélia. Você está sem som. Pronto. Oi? Boa tarde a todos. Sou professora, atualmente diretora adjunta de uma escola municipal, né, do Rio de Janeiro. Sou mestre em ensino e educação básica, pesquisadora antirracista. Vou descrever aí como a Raquel fez. Sou uma mulher branca, cabelos lisos, pretos, estou de blusa preta também. Atrás de mim também tem um pedacinho de quadro, uma parede. E é isso, vou começar minha apresentação, compartilhar aqui uma tela com vocês. O tema da sala, né, desafios e possibilidades para a construção da raça e gênero nas escolas. Eu fiz aqui Peguei aqui o problema, né, o racismo e o grande problema, como a Raquel já colocou aí, que é estruturante e perpassa por todos os setores da sociedade brasileira, que dificulta, né, da gente seguir em frente. Eu trouxe aqui uma gama de últimas notícias, né, que aconteceram aí nos últimos 2 meses. Racismo no transporte já foi presenciado por 72% dos brasileiros. Aluna negra sem coque é impedida de entrar na escola militar na Bahia. Torcedor do Boca Juniors detido em São Paulo. Crianças negras são barradas em brinquedo de shopping, desresponsável. Mulher sofre injúria racial ao brincar com criança. Então, assim, várias notícias, né, desses últimos 2 meses, que são notícias cotidianas, né, que mostram para a gente que o racismo, essa estrutura racial, está em todos os setores da sociedade, sendo na saúde, na educação, no ensino, em todos os setores sociais do Brasil. Eu trouxe aqui como a gente, né, o tema da sala é educação, é escola, e a minha especialidade é ensino. A minha experiência, né, eu trabalho numa comunidade, né, do Rio de Janeiro, e a gente tem, o racismo, ele perpassa dentro dessas comunidades com uma violência tamanha e pega a primeira infância, né, da criança negra. A criança negra, ela já sofre, ela já nasce com esse impacto do racismo diretamente na vida dela desde muito pequeno. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês de uma experiência, né, que eu tive dentro desse contexto do racismo. Propus uma atividade com os alunos, né, em 2017, de alfabetização, e aí a gente foi interrompido pela uma situação
que impacta o Rio de Janeiro, eu acho que as grandes capitais do Brasil, que é essa questão dos conflitos, né, armados. Aqui, Matheus, pra ti. Essa é uma situação que a gente propôs uma atividade, né, com um bloco, com crianças aí de 6 anos, e que foi interrompida por uma operação policial. Então, é um exemplo de como, um exemplo cruel de como o racismo é um crime contra a humanidade, e isso é inquestionável. E a gente tem, né, esse racismo enraizado, que é o racismo institucional, o racismo estrutural, que ele está presente aí na nossa vida cotidiana. E aí o enraizado, que são os costumes que a gente tem, aqui tem uma charge, né, falando em relação às religiões afro-brasileiras, né, ou de origem africana, que infelizmente ainda tem muito preconceito e é também um resultado aí do racismo, porque as religiões, né, que, por exemplo, são do cristianismo, que é do branco, não sofrem esse impacto, né? E acho que é para a gente entender mesmo que o racismo, ele é um crime contra a humanidade, porque ele é um crime contra a vida, né? O racismo institucional, isso aqui é uma fala de uma mãe, por exemplo, que a gente tem alunos aí de 9, 10 anos que, quando eles têm medo, né, de sair da escola. Então, essa infância dessas crianças, ela é roubada mesmo, porque desde ali de muito pequeno, ela não tem a liberdade de circular mesmo nos espaços sociais, porque o caminho da escola é perigoso, né, para ela, não é seguro. Então, como é que ficam essas mães negras, né, que têm os filhos negros nessa situação de, não sei se eu posso mandar para a escola, se eu posso mandar para o médico, porque eu não sei se vai voltar para casa, né? A abordagem que essas crianças têm, né, das instituições já desde muito novas. Aí trouxe aqui uma imagem para exemplificar o racismo estrutural, que é também essa questão econômica, né? A Raquel trouxe alguns dados aí que foram que exemplificaram muito bem isso. Aqui é uma fotografia de carnaval da cidade de Salvador, né? Carnaval super famoso, é uma foto de 2014. O abadá aqui na frente, que é o pago, você vê que a cor das pessoas está mais clara, tá vendo? São os brancos que estão aqui. E no lado da pipoca, são as pessoas que, né, socialmente têm uma condição econômica inferior. Então, isso aqui a gente chama de apartheid social, que acontece no Brasil, né? Os brancos, eles estão num lado da pirâmide econômico-social e os negros estão em outras, e essa foto, ela exemplifica muito bem isso. Não só a foto, como se a gente for analisar, né, todos os setores da sociedade brasileira em relação às profissões, aos espaços sociais, aonde circulam os brancos e aonde circulam, né, os negros em sua maioria. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da minha pesquisa, que analisou a minha formação institucional, como que o racismo ele impactou aqui na minha construção familiar, na igreja que eu frequentei, na escola enquanto estudante, na escola normal, na universidade e na pesquisa. Como a formação do professor, hoje, que eu sou professora do ensino básico, ela ensina a gente a ser racista o tempo todo. Então, aqui na família, é sempre, o cabelo da fulana é mais liso, é mais legal, não se relaciona com fulano. Esses comentários racistas que contribuem para a nossa formação. Depois a gente passa para a igreja, a situação de quem não é cristão, da macumba, né? A escola também, situações de silenciamento que a gente passa enquanto aluno. A escola normal. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês.
Eu me formei no curso normal em 2008. Em 2003, a gente já tinha uma lei de obrigatoriedade do ensino da África e história e cultura afro-brasileira. Não foi falado, não tem nada, nunca tive uma disciplina, um recorte ou uma discussão que falasse sobre o racismo. Então, esse silêncio do que é o racismo. Na universidade que eu fui ver, eu sou formada em História, sou pedagoga, eu comecei a ver, mas, de fato, foi depois da universidade que eu fui buscando, né, mais especializações e outras coisas, que cheguei até a pesquisa e entendi que o racismo é um problema da sala de aula, um problema social, na verdade, e que a gente, enquanto professor, tem obrigação de tentar, né, fazer alguma coisa na nossa sala de aula. Aí aqui eu trouxe, né, uma chargezinha também, para ser breve, sobre a branquitude. E aí, né, porque a gente, eu sou branca, mas eu não sou racista. Mas eu não faço isso. Como ser neutro também é ser racista. Então, aqui tem o racista, a vítima e a pessoa que está ali assistindo e nada faz. Então, ser neutro em situações de injustiça é estar ao lado do opressor também. Então, a partir do momento que eu vejo uma situação racista, porque a gente não pode confundir o bullying com o racismo, porque é isso, o racismo ele atravessa a vida da pessoa desde a infância até, né, os últimos dias. Então é diferente, a gente não pode ver uma criança chamando a outra de macaco na escola e apenas, né, chamar atenção de uma maneira leve, branda, ou falar, ou agir de uma forma natural, né? Silenciar aquilo, a gente precisa fazer algo de fato para interferir e conseguir uma mudança de fato de atitude, de comportamento. Então, a branquitude, ela se coloca, né, principalmente a branquitude que está aí nas pautas de esquerda, né, na educação, a gente, enquanto professor, a gente precisa enxergar que a gente faz parte dessa estrutura racial e entender que a gente é racista, sim, que a gente comete coisas e ir desconstruindo. Tanto essa questão do silêncio, da naturalização, não banalizar, porque é assim, vai ser assim para sempre, eu não tenho responsabilidade. A gente tem responsabilidade e a gente precisa inserir essa responsabilidade na nossa sala de aula e na nossa vida também. Que eu costumo falar que eu me sinto responsável 2 vezes, né? Porque eu sou branca e quem quem constituiu o racismo foi o branco, e por ser professora da educação básica, então tenho obrigação 2 vezes. E aí eu trouxe um para pensar aqui para vocês, que é né, essa autora aqui que eu gosto muito, que é a Nilma Lino Gomes. Tem aí o movimento, ela traz obras incríveis aí, tanto para a literatura infantil quanto para a academia, né, uma professora da Universidade de Minas Gerais. Que atitudes tomamos frente a situações de discriminação racial no interior da escola e da sala de aula? O que a gente faz enquanto professor? Quando a gente recebe uma situação racista na escola, e eu não falo só de uma criança chamar a outra de macaco, não. Eu falo o que a gente está fazendo com os nossos livros, com os nossos materiais didáticos, como que a gente recebe esse material didático que só tem imagem de costumes e personagens brancos. Quando eu pego um livro didático, eu tenho esse olhar, eu olho para esse livro e tenho a crítica a fazer. Então, pensar no todo, assim. O racismo, ele impacta tudo, ele impacta o material didático, ele impacta a nossa postura, ele impacta a violência cotidiana, né, de xingamentos e ofensas. Então, esse olhar, qual a atitude que eu vou tomar? Eu recebi um material didático, eu vou ter esse olhar? Quantos personagens brancos tem? Quantos negros tem? Trouxe também 2 autores aqui, Oliveira e Lins, que é a Mônica Lins. Não é possível pensar numa educação para as relações étnico-raciais se não levarmos em consideração uma didática militante. Então, ser antirracista, querer uma escola antirracista, antissexista, é militância constante. O que é essa didática militante? É fazer esse questionamento do seu material, do cronograma,
por que tem uma coisa, por que não tem outra, a folclorização do Dia do Índio, por exemplo, a folclorização da consciência negra, buscar discussões, colocar não só fazer as interferências nessa questão da indisciplina, das ofensas, mas pensar no material que a gente está oferecendo para as nossas crianças. Eu trouxe aqui uma prática, né, que eu coloquei. Acho que deixa eu dar. Esse aqui é o produto educacional que eu produzi no. Deixa eu parar ele aqui. Que eu produzi no meu mestrado profissional. É uma almanaque alfabetização antirracista, porque nas séries iniciais, a experiência que eu tive dentro da minha pesquisa foi o quê? Mas é muito difícil inserir o tema racial para as crianças que são tão pequenas, é muito difícil falar sobre gênero. Mas, assim, a criança que sofre, ela já está ali por dentro das questões que são raciais. Criança que sofre racismo todo dia, por que ela é madura para sofrer a violência e não é madura para ter uma discussão? Então, eu pensando, né, nessas questões para agregar na vida aí do professor que não sabe o que fazer, como fazer. Tem alguns casos, por exemplo, na escola que vão aparecendo, porque, né, os adolescentes, por exemplo, não sei se eu quero ser menino, se eu quero ser menina. Gente, para de fazer fila de menino e menina, faz fila única, em ordem alfabética, crescente, decrescente. A gente precisa procurar alternativas para integrar todo mundo na escola. O meu almanaque, ele tem propostas bem... Deixa eu pegar aqui. Ele vai começar aqui, ele tem atividades do tô tentando parar. Eu coloquei várias obras aqui de literatura negra, e é um almanaque bastante interativo. Eu vou abrir também daqui a pouco para vocês verem. Tem atividades do A até o D para a alfabetização antirracista. Aí aqui tem uma atividade do acarajé, tudo bem prontinho, vai direto para uma receita, aí tem um joguinho, atividades discursivas, né, na perspectiva da alfabetização discursiva. Aqui é uma atividade que trabalha tanto o antirracismo, que é um personagem negro, mas também trabalha a questão de gênero, que o menino Nito, as pessoas falam para ele que ele não pode chorar, porque ele é homem não chora. E aí tem uma reflexão bem bacana esse livro. Eu vou abrir o almanaque para mostrar para vocês melhor. A questão dos orixás tem no almanaque, né, que a gente tem uma resistência em relação às religiões afro-brasileiras, e os orixás, eles são mitologia, né, história. Então, também criei algumas coisas para a gente trabalhar essa questão do preconceito religioso. E a partir do meu material, novas práticas elas vão surgindo, né? Trouxe aqui algumas indicações de leitura para vocês. A Lia Schuckman, que fala sobre branquitude, Bell Hooks, pedagogia engajada, o Silvio que fala desse racismo institucional que é impregnado na gente, Paulo Freire, que é sempre maravilhoso, que traz a pedagogia crítica e de libertação do oprimido, e a Nilma Gomes, que tem obras também incríveis para a gente pensar o antirracismo e para a gente ver o que a gente pode fazer, né, enquanto... Pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se pode melhorar a próxima prática, né? Paulo Freire sempre é sábio, traz para a gente essa reflexão aí
A gente olha para a nossa prática de hoje, a gente vai aprendendo com os nossos pares e tentando melhorar cada vez mais o nosso ambiente, a nossa sala de aula, o nosso ensino. Vou abrir o almanac aqui para vocês rapidinho. Não sei se eu tenho tempo ainda. Acho que seu tempo está quase acabando, Marcélia. Se for bem rapidinho. É rapidinho. Rapidinho é rapidinho mesmo. É chato ser controladora de mesa, né? Você tem esse papel antipático. Mas eu entendo. Vou abrir aqui mesmo. O almanac, ó, ele tem várias... Vocês estão... Tá vendo, Raquel? Tá, estamos vendo. Eu vou abrir só uma atividade para eles verem como é que funciona. Eu não sei se a gente vai ter tempo para ver a atividade, Marcela, talvez na parte seguinte, porque eu não gostaria de prejudicar o tempo da Irlene, que agora, né, a gente tem, que vai passar a palavra aí para ver a experiência da Irlene, que vem lá do Mato Grosso, com toda a experiência lá. E aí, depois a gente tem uma parte de perguntas e respostas, talvez a gente possa voltar com você, pode ser? Tá bom. Bom, então, com muita alegria, né, com muita... Olha, sua fala foi ótima, Marcelo. Estou louca para saber desse almanaque aí do alfabetizador antirracista, muito legal mesmo. Mas agora também eu quero ouvir a Irlene Renata com a palavra, querida secretária municipal aí do primeiro município lá do Mato Grosso, já quase saindo do Brasil, né, Irlene? Como é que é a sua experiência lá para você compartilhar aqui conosco? Com a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou Irlene Renata, hoje eu estou secretária de Educação, sou formada em Letras e Pedagogia, atuo na educação básica como professora de língua portuguesa, na rede municipal. E moro no município de Vila Bela. Vila Bela foi a primeira capital do estado de Mato Grosso. É uma cidade quilombola, eu sou afrodescendente, remanescente de quilombo. Nós temos uma história riquíssima na cultura afro, né, aqui no nosso município, porém o nosso município é bem diversificado, porque é divisa com a fronteira com a Bolívia, bem na divisa mesmo, é uma faixa fronteiriça, e dentro do município nós temos algumas escolas que são chiquitana, e nós temos escolas quilombolas, então assim, a diversidade aqui é grande. O tema... Quando me foi feita a proposta, né, para falar sobre desafios e a possibilidade de construções da equidade de raça e gênero, eu logo pensei, para mim não está difícil, né, porque a gente tem várias raças, temos aqui etnias diferenciadas e a gente lida com isso no nosso dia a dia. A representação quilombola, ela não é um passado que retoma. Então, assim, a gente vive isso o tempo todo, né, porque nós somos, como eu já havia dito, nós somos afro, né, descendentes, remanescentes de quilombo, e na minha experiência enquanto profissional, enquanto professora de língua portuguesa, eu estava atuando como professora numa escola de fronteira mesmo, 23 quilômetros já para chegar na Bolívia, mas ainda é um município de Vila Bela, ainda é Brasil. Eu fui trabalhar a Lei 10.636 e fazer alusão com a Lei 12.987, que é a lei que institui a Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma rainha africana que liderou um quilombo aqui no nosso município, ela é vilabelense, a Teresa, né, história riquíssima que nós temos. Então, eu fui trabalhar a questão da Teresa de Benguela com os alunos da faixa de fronteira, que são alunos chiquitanos, a maioria deles eram alunos chiquitanos. E eles fizeram um questionamento que eu fiquei preocupada a partir do questionamento deles, professora, nós não somos quilombola, por que a gente tem que ficar trabalhando essa lei de quilombo? Porque aí eu fui falar sobre o município, o Vila Bela é um município quilombola, fui explicar, e para minha surpresa, a maioria eram alunos de 8º ano, então uma faixa etária assim, já passando da adolescência, né?
para minha surpresa, os alunos não sabiam nada da história do município, de uma cultura riquíssima afrodescendente, não sabia quase nada sobre o próprio município na qual vivem, né? E aí eu fiquei preocupada, eu fiz um convite ao professor de história, e bem próximo da comunidade deles, a gente tinha uma antiga comunidade quilombola, que hoje já virou fazenda, né? Mas ainda resta lá naquele local ruínas de igreja, algumas casas, e eu fiz o convite para o professor de história, e nós fomos começar a trabalhar essa questão com os alunos que são do município quilombola, são de etnia chiquitana, porém não conhecia a história do município na qual viviam. Então, assim, foi uma experiência fantástica, porque eu costumo dizer que conhecimento é poder, e nós conseguimos trazer o conhecimento aos alunos, que eles próprios ficaram extasiados com tanta informação, e queriam saber mais e mais, e fomos pesquisando a partir da história da Teresa de Benguela, que ela liderava um quilombo de pessoas negras e também de indígenas. No quilombo dela tinha os indígenas também. Então, assim, a gente precisa mostrar, né? A gente precisa desenvolver na escola, desenvolver estudos de culturas e mostrar que essa equidade, ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser trabalhada por quê? Porque a escola precisa gerir projetos para que seja mostrado o outro lado, porque a gente que vive só no mundinho da gente, a gente não sente na pele, não conhece. Então, a partir do conhecimento, a gente consegue desenvolver essa consciência, vamos dizer assim, de equidade, essa consciência de que todos são iguais, não só perante a lei, mas a lei, né, do homem, mas também a lei de Deus. E, assim, o nosso município, graças a Deus, ele tem sido um município, por ser região de fronteira, a gente tem 18 escolas da rede municipal. Hoje eu estou secretária de Educação. Dessas 18, 13 escolas ficam bem na faixa de fronteira. E são escolas de etnia chiquitana, a gente tem a escola quilombola também. E dessas 13 que ficam na faixa de fronteira, a gente tem alunos de todos, não só alunos chiquitanos, mas a gente tem também alunos negros, a gente tem alunos bolivianos. Então, a gente procura trabalhar essa equidade, trabalhar essas diferenças, porque a gente precisa ter um ambiente escolar acolhedor. O que mais que a gente anota tanta coisa, e na hora de falar se perde. Você vai compartilhar algum material, Irlene, ou não? Não tenho material para compartilhar. Olha, a história de Teresa de Benguela é tão fascinante, e pelo visto, né, não só os alunos aí da região não tinham, como eu acredito que muita gente que está nos acompanhando aqui não saiba. Por que você não conta um pouquinho? É claro, não quero interferir na sua fala, mas enquanto você está procurando aí, se você quiser contar um pouquinho da história da Teresa de Benguela, eu acho fascinante, eu acho que todo mundo vai gostar de ouvir. Perfeito. Posso, sim, dar uma pincelada. Foi uma mulher negra, líder de um quilombo, que é chamado Quilombo do Piolho. Ela é vilabelense, né, aqui no nosso município, inclusive, é o município de Vila Bela. Ela liderou um quilombo por mais de 20 anos. Ela liderou um quilombo chamado Quilombo do Piolho, e dentro desse quilombo não tinha só negros, que eram os negros refugiados, o quilombo dela, mas tinha também indígenas, porque como por nosso município ser município de fronteira, da região fronteiriça, divisa com a Bolívia, então tinham também os indígenas, né? Aqui não só no município, mas no quilombo também. E ela governava, vivia uma espécie de um parlamento, Teresa de Benguela. Ela tomava todas as decisões, mas assim, não sozinha, ela costumava discutir em grupo, todas as decisões que ela tomava, tinha tipo um conselho. Então, assim, ela, por ser uma mulher inteligentíssima para a época dela, né? Porque naquela época, no século, por volta de 1750, mulher naquela época não tinha voz, não tinha vez. Então, ela, por ser mulher negra e ainda tinha esse poder de liderança, ela não decidia nada sozinha. Tudo que ela fazia,
era através de um consenso, através de um... Então, assim, Tereza para nós é um exemplo de luta. A gente tem Teresa de Benguela como um exemplo de luta, como um exemplo de perseverança. E em 2014 foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela através da Lei 12.987, né? Que é o Dia Mundial, é o Dia Nacional da Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Então, Vila Bela, por ser um município de Teresa, a gente faz essas comemorações, a gente trabalha essa, não só no 20 de novembro, que é a Consciência Negra, como também o Dia de Teresa. E é isso, a gente tem Teresa de Benguela como um exemplo de vida, para seguir, um exemplo mesmo a seguir. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Eu ainda não recebi as perguntas que estão vindo do público através do chat, mas eu tô achando muito interessante. A Marcélia trouxe uma ação muito estruturada, pedagógica, que ela faz na sala de aula de educação antirracista, focando, né, a questão do racismo estrutural, institucional, enraizado, essas concepções todas. Você era professora, Irlene, numa região plural, riquíssima, diversificada, e que se a gente souber valorizar cada uma dessas diferenças, a gente cria um ambiente muito mais rico do que se fosse fechado em bolhas, não é? Como secretária de Educação do município mais antigo, primeira capital, um município que se caracteriza pela diversidade, como secretária municipal, vocês têm alguma ação estruturada de política antirracista? Eu estou muito orgulhosa da educação antirracista que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. No município, você tem alguma coisa estruturada para, além de contar as histórias, né, para que a criança valorize, entenda, porque se ele não entender que se a gente não entender que há racismo, a gente não luta contra. Durante muitos anos se falou no Brasil que aqui não existia racismo. Eu, na minha época de escola, eu aprendi que havia escravos, que eles foram escravizados porque eles ofereciam pouca resistência, os índios ofereciam mais resistência, não se falava nada dos quilombos, dos que fugiam exatamente por resistir à escravidão. Não, hoje a gente fala em pessoas escravizadas e não escravos, porque essas pessoas não são escravos que vieram da África para cá, eles tinham uma história na África, alguns eram reis, rainhas, os pais de família foram brutalmente trazidos, escravizados. Então, é muito diferente o conceito de escravo e de escravizado. Então, o que nós temos, na verdade, são pessoas escravizadas brutalmente, e se a gente não tiver consciência disso, se a gente não souber, por exemplo, que mais de 300 anos navio negreiro que vinha da África para o Brasil descartava, pelo menos em média, 14 corpos de pessoas que morriam no navio negreiro pelas circunstâncias com que eles eram trazidos, isso mudou a rota dos tubarões nos oceanos. Então, é uma coisa muito grave que a gente está omitindo, está silenciando. Então, por isso que a gente precisa de políticas explícitas antirracistas. Você é a chefe, você é a secretária da Educação. O que você está fazendo, Irlene? Nós temos sim, nós temos projetos que, além das disciplinas quilombolas que a gente tem na escola quilombola aqui no município, que são as práticas quilombolas, a gente tem projetos que a gente trabalha. Na última sexta-feira, o 13 de maio, a nossa coordenadora de capacitação aqui da secretaria, ela foi nas escolas fazer palestra sobre o 13 de maio. Peraí, mas que liberdade é essa? Será libertos mesmo? E da Marcela acabou de evidenciar vários exemplos, né, de que até hoje há discriminação, ainda existe esse racismo, ainda que estrutural, mas existe. Então, assim, a gente trabalha sempre essa questão, sim, nós temos projetos, eles são desenvolvidos em todas as escolas do campo, as escolas, nós não temos escola indígena, mas nós temos públicos chiquitanos, então a gente desenvolve, sim, projetos relacionados a isso.
Ótimo. Começou a chegar a pergunta do público, viu? Eu tenho uma pergunta aqui para a Marcélia daqui a pouco, mas como tem uma pergunta do Murilo Nunes Pereira para você, Irlene, ele está perguntando o seguinte: como o Mato Grosso poderia utilizar da experiência de Vila Bela para estruturar e induzir educação antirracista no Estado? Em que proporções isso acontece atualmente? É uma complementação da pergunta que eu tinha feito para você anteriormente, né? Então, Murilo, gostaria que você detalhasse isso. E aí, Marcélia, a pergunta, né, para você ir pensando. A Ângela Costa e o Pedro Santos estão perguntando para as duas, aliás, como que os educadores podem agir nos casos em que as lideranças políticas ou colegas profissionais da educação banalizam as questões raciais ou oferecem resistência em tratar do assunto. Essa é uma pergunta muito complexa, que você pode ir pensando na resposta, enquanto a Irlene vai respondendo a pergunta aí do Murilo, de usar a experiência de Vila Bela para, né, expandir para o Estado. Irlene. Bom, Murilo, material nós temos muito, nós somos de uma cultura afro, né? Somos descendentes temos essa riqueza, vamos dizer assim, e a gente ainda percebe que ainda vivemos na invisibilidade. Vila Bela tem bastante a oferecer, temos muito a oferecer. O Estado de Mato Grosso, ele instituiu a escola estadual como escola quilombola, mas a gente passa por situações ainda precárias, vamos dizer assim, porque nós, profissionais da educação, uma vez que nós temos uma escola quilombola, nós ainda temos dificuldade, por exemplo, eu vou citar um exemplo na atribuição de aula. A atribuição de aula fala que é preferencialmente quilombolas, e todo ano a gente tem que entrar na justiça, a gente tem que recorrer ao Ministério Público para que se efetive o nosso direito. Então, assim, ainda vivemos na invisibilidade, infelizmente. Temos muito a oferecer, uma história riquíssima. Vila Bela é um município rico, né, de cultura, de história. Nós temos as nossas danças culturais, nós temos... O mês de julho a gente tem as nossas festas culturais, que ela é de origem africana, a dança do Congo, você já deve ter ouvido falar, a festa de São Benedito, mas assim, nós ainda nos deparamos com situações na qual, para fazer valer o nosso direito, a gente precisa estar entrando junto à justiça para poder fazer com que se efetive. Então, ainda vivemos na invisibilidade, infelizmente. Isso é lamentável ter que dizer isso, mas o Mato Grosso, eu penso que poderia, né, deveria aproveitar mais essa questão. Foi a primeira capital de Mato Grosso, aqui em Vila Bela foi a primeira universidade de medicina, foi aqui em Vila Bela que teve a primeira universidade de medicina. Então, tipo assim, história riquíssimas, nós temos muitos a oferecer, mas infelizmente ainda vivemos na invisibilidade. Obrigada, Irlene. Marcela, você lembra da pergunta ou quer que eu repita? Lembro. É uma pergunta que sempre me fazem mesmo. Gente, é lei desde 2003. Então, assim, principalmente nas instituições educacionais, né, como é o caso da pergunta, colegas, professores, eu costumo dizer que a gente tem essa resistência mesmo, mas é uma coisa que não é negociável. É lei, tem que fazer. Mesmo que você não concorde, é muito difícil, tá, gente? Eu sei, porque tem muita resistência, principalmente no campo religioso, dos professores que são cristãos, principalmente, quando a gente traz alguma coisa, até para trabalhar a mitologia, já logo acha, macumbeira, não sei o quê. Eu sei que tem essa resistência, mas é isso. É lei desde 2003, que o ensino da história da África e da indígena, tudo é lei, desde 2003 tem que fazer, não é negociável. Se você não faz, é você que está errado. Então, assim, tentar trazer, porque tem hora que a reflexão, que a conversa, que o diálogo, muitas vezes não funciona, né? E quando a gente vai para as políticas públicas, assim, que são efetivas e que foram conquistadas com muita luta, a gente, né, traz o coleguinha dessa forma. Olha, gente, é lei, tem que fazer. Não concorda, mas o aluno tem direito de ter esse conhecimento.
Obrigada, Marcélia. Eu vou passar para a Irlene para ela responder a mesma pergunta. E aí, Marcélia, eu queria voltar para você, porque você não teve tempo de mostrar aquela prática educativa sua, que eu achei muito interessante. Você tem várias ali no seu almanaque. E aí, depois que a Irlene Renata responder essa mesma pergunta, não é, que foi feita tanto pela Ângela Costa quanto pelo Pedro Santos, eu queria usar um pouquinho do tempo, voltar naquela questão que você não teve tempo de mostrar na primeira parte. Pode ser? Repete a pergunta, por favor, Raquel. Repito, com prazer. Como os educadores podem agir nos casos em que as lideranças políticas ou colegas profissionais da educação banalizam as questões raciais ou oferecem resistência em tratar do assunto? Muito séria essa pergunta e verdadeira, acontece. Exatamente. Assim como a Marcélia disse, é lei, né? E lei a gente não tem o que questionar, não tem negociação. Ainda nos deparamos com a Lei 10.635, a gente percebe que nas escolas, elas são trabalhadas apenas no 20 de novembro. Assim, antecedem, entrou o mês de novembro, já vamos trabalhar, porque tem que trabalhar, porque é lei, a gente tem que fazer de conta. E, assim, eu percebo que, principalmente no nosso município, essa concepção já vem mudando, porque com a implantação das disciplinas quilombolas, por exemplo, nós já temos essa disciplina específica, né? Então, a gente já tem que se trabalhar o ano todo, porque está no currículo, né? E, assim, não tem o que fazer mesmo, é lei, a gente se depara o tempo todo com essa negatividade, principalmente quando questões religiosas, assim como a Marcela disse, a gente tem muita dificuldade nessas questões religiosas, tanto para a lei, tanto para a raça, quanto para gênero. A gente se depara com esse tipo de problema, de situações. Então, assim, não tem o que fazer, tem que cumprir mesmo a lei, trabalhar, mostrar ser mais claro possível em relação a essa construção da equidade, vamos dizer assim. Ou talvez também, né, Irlene, complementar o fato de que é lei e tem que ser seguida, mas só isso, às vezes tem um pouco de resistência. E muitas vezes as pessoas têm resistência porque desconhecem os fatos. A história da escravidão, da negritude, foi silenciada nos livros, na história a vida inteira. Então, por isso é que aqui no Rio Grande do Sul, no nosso programa de educação antirracista, ele não é só nas escolas, muito menos só nas aulas de GERE. Ele é para todos, para entender o que é aula de letramento racial mesmo, é aula de entender o que é a branquitude, quais são os privilégios que nós brancos temos, que passa despercebido para a maioria das pessoas brancas. Ele não se dá conta de que aquilo é um privilégio. A gente tem caso aqui de quando a pessoa cai a ficha e de repente se descobre racista quando ela jurava que não era. Tem gente que chora, é um processo terapêutico mesmo de autoconhecimento. Então, a gente tem que estimular essa busca, né, desse autoconhecimento. Marcélia, vamos lá, estou querendo ver sua prática. Bem rapidinho, tá? Porque tem mais pergunta aqui chegando. Tá bom. Vou compartilhar aqui. O material, ele é um almanaque, tem todas as letras, tá? E eu fiz atividade, deixa eu só diminuir aqui. Esse material está disponível, Marcela, se alguém quiser vê-lo, como é que é? Você podia dar informação. Então, tem um link para baixar ele na página do meu programa de pesquisa e está circulando aí para o WhatsApp. Então, posso compartilhar com vocês sem problema nenhum. Aqui eu coloquei algumas obras que eu selecionei de literatura. Aqui, como você falou, Irene, agora, falta-se informação, né, e conhecimento. Então, aqui eu coloquei alguns livros para o professor de indicação mesmo, para ter um pouco mais de conhecimento. O Dicionário da Escravidão e Liberdade tem muita coisa sobre história.
E aqui, literatura infantil. Aí aqui eu coloquei os comandos que tem que fazer, por exemplo, vou pegar aqui do Menino Nito, que trabalha a questão de gênero, ou vou pegar, ó, aí tem assim, ele é bem interativo. Aqui, ó, de personalidades negras, por exemplo. Aí aqui tem, você, quando clica aqui, ó, vai abrir um link. Acho que se eu abrir, aí não vai, vou ter que compartilhar com vocês, espera aí. Você usa esses jogos na sua aula? Uso todos eles. Eu vou mostrar E para como vocês. é que os alunos reagem? Cara, criança adora tecnologia, Eles né? gostam, imagino que eles adoram, né? Deixa eu só... Peraí. Vou compartilhar aqui o jogo com vocês. Aí tem o joguinho. Aí que é jogo da memória. Aí, enfim, e vai embora. Apresentar essas personalidades ilustres é muito importante. As crianças negras precisam ter referências de pessoas negras que se destacam, para que eles tenham orgulho da raça, não é? Orgulho da história de vida, porque senão as crianças acham que é só... Eu fui deputada federal há 8 anos. Eu me lembro quando eu cheguei na Câmara dos Deputados em 2003, nós éramos pouquíssimas mulheres, você olhava assim, ó, de 513 deputados, 95% era homem branco de meia idade. Então, fica aquela ideia de que para ser deputado federal você tem que ser branco, homem de meia idade. O Brasil nasceu bastante excludente. Eu não sei se todos que estão nos ouvindo têm conhecimento, mas a primeira escola do Brasil foi a escola jesuíta, mas não é aquele trabalho jesuíta com os indígenas, uma escola jesuíta. Quem que podia estudar nessa escola? Homem, branco, filho de proprietário de terra. Então, na verdade, a primeira escola brasileira excluía mulher, pobre e negro. Essa é a nossa herança, gente. Século XVI, a primeira escola feita no Brasil já tinha as cotas, né? As pessoas hoje reclamam das cotas para negros. Eu falo, olha, as cotas para branco existia já no século XVI. A gente só está mudando o tipo de cota que a gente está oferecendo agora, porque não deixa de ser uma cota homem branco, filho de propriedade de terra. E é claro que isso deixou marcas muito profundas, e o trabalho de conhecimento da verdade tem que ser uma briga, uma luta de todos nós. Ô, Irene, e a lei de terras, por exemplo, é do Brasil República, é de 1800 e pouco, é uma lei recente ainda, que dava também cotas, como você falou, para as pessoas brancas. Eu acho que o que a gente tem que pensar é como é difícil abrir mão de privilégios, né? O Brasil, ele é um país que é subdesenvolvido, então é um país que a pobreza atravessa, infelizmente. Só que a gente precisa, o que eu falo muito é que a gente precisa, que essa questão das cotas, por exemplo, tem a questão dos privilégios que são materiais, mas temos os privilégios simbólicos também. Então, assim, a gente saber que a gente é branco, que a gente é pobre, que a gente tem as dificuldades, mas que a gente não é marcado pelo racismo, pela cor da pele, que um branco pobre ele vai ter acesso a alguns espaços que a pessoa negra não vai ter. Então, e abrir mão, você querer estudar, querer se aprofundar, para você ter que abrir mão desses privilégios que você tem, em contrapartida a esse outro grupo desprivilegiado, é muito difícil.
Então, assim, eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar nessa questão dos privilégios, assim, desses privilégios materiais, dos simbólicos, o que nós, enquanto brancos, carregamos de privilégio. Aí vem a questão da mestiçagem, né, porque o Brasil é todo mundo mestiço, todo mundo misturado, não tem preconceito, e tem, porque a gente tem um racismo fenotípico forte, que é marcado pelas nossas características, e a gente pensar, assim, enquanto pessoas brancas, quantos privilégios a gente tem de andar no shopping sem ser perseguido, né, de ter livre acesso a espaços sociais que as pessoas negras, infelizmente, não têm por conta do racismo. Quando a isso, Raquel Marcélia. fala na importância, Raquel, quando você fala na importância dessa representatividade, de mostrar essas lideranças negras, de evidenciar, eu vou contar um breve relato que eu tenho uma filha que ela é adotada, e eu morei algum tempo no município fora, né, de Vila Bela. Ela é uma menina negra que vivia num abrigo, e lá eu tirei ela do abrigo, ela tinha 3 anos de idade. E quando eu falava para ela assim, você é uma negra linda, ela falava, não sou negra, não, eu sou marrom. Do abrigo, ela era a única menina negra que tinha lá. Na época tinha 12 crianças, todas eram claras, ela era a única negra. Eu falava, você é uma negra linda, você é da minha cor, olha como que eu sou, você é linda igual a mamãe. Ela falava, não, sou negra, eu sou marrom. E aí eu voltei, né, para Vila Bela, e ela veio comigo, eu coloquei ela na creche. E existem os projetos, né? Por Vila Bela ser um município rico em cultura, nós temos a dança do chorado. A dança do chorado é uma dança feita por mulheres, e aí eles têm o choradinho, que é o projeto da creche. E ela começou a se identificar, porque ela começou a se aceitar vendo outras crianças. Coloquei ela no projeto, ela participava do projeto Choradinho, e hoje ela é uma negra empoderada, graças a Deus, ela conseguiu se identificar. A gente consegue empoderar todas, né? Aliás, falar em todas. Então, a importância dessa representatividade, né? As mulheres negras têm tido um papel absolutamente excepcional nessa mudança de mentalidade que a gente está vivendo. A gente está quase caminhando já para o final, mas eu tenho 2 perguntas aqui últimas. A Risoneide Severina Pessoa da Silva está perguntando para você, Irlene, o que difere uma escola comum, entre aspas, de uma escola chiquitana? Nós não temos escolas chiquitanas, aqui nós temos o público são de etnia chiquitana, a escola é comum, né, entre aspas, as disciplinas são comum a todas as outras, apenas a nossa escola quilombola que nós temos no município que tem as disciplinas quilombolas que são diferenciadas, mas a nossa escola, ela é o ensino regular, as escolas que eu falo, as escolas de fronteiras nossas, ela é de ensino regular. E o nosso público que é chiquitano, por ser uma região fronteiriça, né? Então, o nosso maior público é chiquitano, mas não é a escola que é chiquitana. Obrigada. Marcélia, a Silvana Regis está perguntando como que a escola e a família podem atuar de forma positiva na construção da equidade de raça e de gênero. Escola, formação continuada, pessoal. Como eu falei ali, a didática militante, ela não é só para a gente produzir material ou de fazer interferências nas violências diretas. A escola precisa proporcionar momentos de reflexão, de formação para esses professores, colocar eles nas discussões, fazer o que a Raquel até colocou, é uma formação também terapêutica, porque é muito difícil a gente se enxergar racista, a gente assumir racista, e a gente só consegue mudar o comportamento, mudar a nossa atitude, quando a gente consegue perceber o quão é essa diferença. Eu costumo falar que, como eu coloquei no início, as crianças, até a forma, enquanto a gente é professor, a gente trata as crianças diferentes. A gente vai refletindo e vai observando na escola. Uma criança negra, que é a criança que a gente estereotipa ela como uma criança forte, porque ela já está acostumada a viver violência mesmo, quando acontece alguma coisa ali dentro do ambiente escolar,
por exemplo, caiu, a gente vai lá e fala, não, levanta, não foi nada. Mas a criança branca, vamos aqui passar um gelinho com a titia, né? A gente tem esse cuidado maior. Então, assim, a gente começar o porquê que a gente trata a criança negra de uma forma, a criança branca de outra forma. A experiência de violência dela já não é suficiente na sociedade, a escola precisa ser um lugar de acolhimento, da gente acolher. E, assim, eu atualmente estou diretora adjunta de uma unidade, e é isso, assim, proporcionar discussões e reflexões para trazer esses professores para a gente, para fazer com que eles entendam que a educação antirracista ela é assim, mais que emergencial, porque eu costumo falar que o racismo mata, e o que mata né, é um crime contra a humanidade, e o que mata a gente tem que parar ele o mais breve possível. Então, acho que o que a escola pode fazer é isso, proporcionar momentos de reflexões, formação continuada, colocar momentos como esse aqui que a gente está passando agora, né, de formação, de discussão, de debate, para que a gente possa seguir em frente rumo a essa equidade. Obrigada, Marcélia. Como é que você acrescentaria, complementaria essa mesma resposta, Helene? Como que a escola e a família podem atuar de forma positiva na construção da equidade de raça e de gênero? A gente falou um pouco de gênero, mas tudo bem, vamos. Principalmente através do conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento é poder, e a gente, quando conhece, a gente tem essa autonomia de falar sobre, de defender. Então, é através mesmo de conhecimento. Então, tanto a escola quanto a família trazer mais, né, para a nossa realidade, mostrar, mesmo que seja, a gente sabe que a realidade, principalmente em relação ao racismo, a discriminação, ela é dura, ela é triste, mas a gente precisa mostrar, a gente precisa apresentar mesmo essa questão da discriminação, do preconceito. A educação, né, Irlene, a educação é a ferramenta que mais empodera as pessoas a ter mobilidade social, a se inserir de forma qualitativa e feliz no mundo. A educação tem um aspecto intrínseco, ela que te dá cidadania, ela que te dá a capacidade de fazer as escolhas certas na vida, há uma vinculação direta entre escolaridade e baixa criminalidade, não é? Quanto melhor o nível das pessoas, menor nível de dependência química, de criminalidade, isso no nível individual, porque quando a gente fala do racismo estrutural, é diferente. Quando alguém do público num jogo de futebol chama um jogador de macaco, é uma coisa individual, tem que pagar, tem que ser multado, tem que ir para a cadeia, tem que sofrer as penalidades, mas é um racismo individual. Quando um branco e um negro são julgados e para culpas semelhantes, as penalidades, as punições são diferentes, como muitas vezes acontece. Eu vi há pouco tempo um cantor em Goiás receber punição de uma multa em 18 dias por uma coisa muito grave de espancamento de mulher, e um negro pegar 6 meses de cadeia porque foi pego com uma comida, né, saindo do supermercado. Então, aí sim, é o que a gente chama de racismo estrutural, institucional, porque a penalidade para a questão da raça, para a pessoa negra, é infinitamente maior. E da mesma forma que a Marcélia deu muito bem o exemplo, né, da menininha branca que cai e a negra que cai, fala, não, está tudo bem, vamos passar um remedinho. A gente também precisa ter cuidado na questão de gênero, porque a gente continua fazendo isso de tratar o menino e a menina de forma diferente, né? O menino que bate, xinga, fala alto, fala palavrão, o pai ficou orgulhoso, esse é macho, esse é homem, esse é homem. Se a menina for falar um palavrão ou falar mais alto, todo mundo vem e fala, não, bem,
mulher tem que ser bonitinha, educadinha, caladinha, e aí ela é sufocada na manifestação dela, e quando ela vira adulta, a própria sociedade cobra uma autonomia que foi sufocada nela, porque ela tinha que ser bonitinha, educadinha, diferente do menino. Então, essas questões do dia a dia que parecem simples, a gente, como educador, tem que ir alterando, tem que ir mudando, se a gente quiser, de fato, mudar a sociedade, não é? A gente tem uma última pergunta aqui. Eu vou falar a última, porque a gente já está, né, há 5 minutos aí do tempo para estourar. Eu queria que tanto a Irlene Renata quanto a Marcélia já fizessem as considerações finais respondendo essa pergunta da Magali Ribeiro, que é o seguinte: que apoios você recebeu ou acredita que o professor deveria receber para vivenciar uma prática pedagógica antirracista? Podemos começar por qualquer uma. Alguém prefere? E aí responde e já mais ou menos encaminha para as considerações finais. Podemos começar por você, Irlene, que está com o microfone já aberto? Então, repete, por favor, a pergunta, Raquel. Com prazer. Que apoio você recebe, o educador, nós educadores, que apoio recebe ou acredita que o professor deveria receber para vivenciar uma prática pedagógica antirracista? Que tipo de apoio o professor precisa para que ele, vivencie a prática antirracista e seja, inclusive, exemplo, porque a gente sabe que os alunos aprendem com o exemplo do professor. Se o professor é racista, ele não precisa fazer nada explicitamente. No dia a dia, ele vai transparecer isso e a criança aprende, porque o professor é modelo, o pai é modelo, a mãe é modelo. Então, que tipo de apoio o educador precisa receber na sua compreensão, para que ele, de fato, viva uma prática pedagógica antirracista? Então, a escola ela tem que ser o centro, dessa... Eu penso que o ambiente escolar ele tem que ser o centro dessa educação justa, porque a gente precisa caminhar, estamos caminhando, porém, a longos passos, Então, o profissional da educação, ele tem que ter esse apoio para que a gente tenha um ambiente escolar acolhedor, acessível, para que não aconteça jamais esse tipo de discriminação, para que não aconteça o preconceito, para que não aconteça o racismo, seja ele de raça, de gênero, e a gente está falando aqui só de raça e gênero, mas a gente tem também aquele preconceito social, principalmente agora depois da pandemia. A gente observa que essas crianças que não tiveram acesso aos estudos nesses últimos 2 anos, é o caso, a maioria das nossas escolas. Então, assim, a gente está enfrentando aí temos aí pela frente um grande desafio em relação a superar tudo isso, superar é um desafio em superar esse preconceito, superar. Então, assim, eu penso que a escola ela tem que ser o ambiente principal para que o profissional da educação tenha esse apoio, para que o profissional de educação, para que a escola seja um veículo, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? A gente poder modificar essa cultura de preconceito, de fugir. Seja um agente transformador. Exatamente, seja um agente transformador. Obrigada, Irlene. Marcélia? Eu acho que nós, professores que acreditamos nessa questão da transformação social, e é base, Eu quero que meu aluno cresça, que ele evolua, e a gente precisa entender e compreender quais são os obstáculos que impedem que ele chegue lá, Que ele transforme a vida dele, que ele transforme o mundo, que a gente quer
né? Se a gente quer um mundo de paz, de igualdade, de condições, né? Que buscando ali na Constituição não fala que todos têm direitos iguais. Se a gente quer isso, quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para isso? Então, acho que o racismo, a questão de gênero, é uma mudança de mentalidade, é conhecimento. Então, eu acho que eu tive privilégios de ter acesso a uma universidade que me deu essa formação antirracista, que ainda está em construção, porque a gente todo dia aprende alguma coisa. O Rio de Janeiro hoje ele tem uma gerência de relações étnico-raciais que promove esses debates e essas formações, então é uma coisa que também impacta na vida dos professores, que, né, são as políticas públicas e as políticas públicas entenderem que é uma lei que não foi construída do nada. A gente teve uma convenção internacional na ONU, tudo foi estudado, pesquisado, e a gente, né, o racismo ele é colocado, ele é comprovado. A gente não tem hoje uma política de cotas porque alguém quis dar um privilégio para a pessoa negra à toa. A gente teve um estudo, né, internacional que colocou a política afirmativa, né, que uma das coisas da política afirmativa é a questão de cota, para tentar amenizar essa violência que as pessoas negras sofrem todos os dias. Então, assim, é buscar, eu acredito muito na educação como veículo de transformação também, assim como a Irlene, assim como você, Raquel, e é buscar conhecimento, estudar, se apoiar, promover esses debates. O antirracismo é didática militante, é você falar com um colega, você insistir. É um papel não só educacional, um papel social que a gente tem que ter dentro da escola pública. É querer mudar, né, Marcela? A gente tem que querer. Essa mudança tem que ser intencional. Se a gente não fizer um trabalho intencionalmente direcionado para essa transformação, nós não vamos mudar. Então, nós já estouramos o tempo. Eu queria dizer para a Marcela e para a Irlene que eu adorei esse papo. Foi uma conversa legal, amiga, espontânea, sem nada, né, muito formal. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também sentiu a espontaneidade, a sinceridade e a competência de vocês, cada uma no trabalho que faz. Então, eu quero só agradecer a vocês duas, agradecer a todos que nos acompanharam e dizer da importância, não é, dessa cadeia, de estarmos conectados pela alfabetização, porque é através da alfabetização que a gente vai fazer a alfabetização matemática, linguística, social, cultural, educacional, caminhando para a educação plena que temos que dar a todas as crianças, que é aquela educação integral que olha o ser humano nas suas várias dimensões, cognitiva, espiritual, social, cultural, psicológica. É só quando nós conseguirmos uma educação integral, plena, para todos, e para todos mesmo, sem deixar ninguém para trás, a gente vai, de fato, transformar o Brasil. A qualidade de um sistema educacional se mede por duas dimensões, dois parâmetros: excelência e equidade. Excelência são os resultados de aprendizagem, equidade é para todos. A educação de qualidade só é de qualidade se ela for para todos. E esse tem que ser o nosso lema, nossa busca, nosso trabalho. Um beijo no coração de todas. Muito obrigada, Irlene. Muito obrigada, Marcela. Até a próxima. Obrigada por essa mesa, secretárias Raquel e Irlene e professora Marcélia. É essencial ouvirmos a perspectiva do município e do dia a dia da escola sobre esse tema tão relevante. Tenho certeza que a fala de vocês inspirou todo mundo aqui. Agora vamos para um intervalo e em 10 minutos voltamos ao palco principal para a palestra Políticas Municipais para a Recomposição da Aprendizagem, Estratégias e Suporte às Escolas. Lembrando, gente, que agora vocês precisam sair da sala e ir para o palco principal, onde iremos dar continuidade ao evento.
E aí eu vou explicar um pouquinho, porque algumas pessoas podem ter mais dificuldade, então, de como é que vocês podem voltar para esse espaço, tá bom? Então, vá até a barra lateral, à esquerda da sua tela, clique no ícone filmadora ou câmera e, em seguida, clique em entrar no palco principal, onde está escrito a palavra agora, em vermelho. Em caso de dúvida, assistam o vídeo tutorial a seguir. E eu espero vocês no palco principal. Até logo! Sejam bem-vindos e bem-vindas à plataforma de transmissão do seminário Conectados pela Alfabetização 2022. Convidamos a todos para esse manual de navegação, acompanhando o cursor pelo menu que aparece à esquerda do seu vídeo. Clicando em Programação Completa, você confere a agenda completa do evento, incluindo as salas simultâneas. O canal onde estamos agora, indicado pela câmera, é onde transmitiremos todas as palestras e debates. Dentro de cada transmissão, você pode interagir com a programação e enviar suas perguntas a palestrantes através do chat à direita da tela. Nosso último canal é a nossa tradicional cabine de fotos para comemorar a sua participação no evento. Faça a sua